nosso diretor eleito, Claudinho Barberini. Salva de palmas, Claudinho. Boa noite a todos. Eu acho que eu e o Marcos, os menos preparados aqui com tanta informação de números e dados aqui, né? Mas eu queria exaltar, mano, essa ideia que a gente vem tocando desde o ano passado, e esse pessoal aqui tocou isso, até porque as grandes mazelas que a gente tem, que nos tornam não competitivos, são comuns a todas as áreas, e a gente acaba ficando preso dentro do nosso setor, da nossa entidade, e acaba não discutindo isso de uma forma que fortaleça, né, o que a gente realmente precisa para crescer e ser competitivo. Essa semana saiu no jornal que o Brasil é o 80º país no mundo em competitividade. Quer dizer, acho que qualquer país do mundo é mais competitivo que a gente para fazer qualquer coisa. Então, é triste essa notícia. E a gente sabe de onde vem, né? Dessa falta total de política industrial, de política econômica que a gente tem no governo, que interfere na infraestrutura. Quando se fala em transporte, e você falou de 17% de malha asfaltada, eu acho que é só em São Paulo, porque o resto a gente quase não vê, né? Grandes capitais do Brasil a gente não vê a malha viária. E São Paulo é uma malha viária privada, cara, que também encarece a parte de transporte, de frete. Você esqueceu de um dado importante, que ultimamente a quantidade de roubos, a carga é enorme, e isso faz com que o frete aumente absurdamente, quer dizer, diminui ainda mais a nossa competitividade, né? O Rio de Janeiro, inclusive, tem várias empresas que estão deixando de operar no Rio de Janeiro, né? Magazine Luiza, entre outros. Bom, como o pessoal falou aqui, acho que nossa crise tanta vem de longo tempo já, né? A indústria brasileira perdendo essa competitividade, a gente vem desindustrializando também. Então a gente vem nesse ritmo de desmonte, como você mesmo disse, Fábio. Vários setores já hoje ou usam peças ou 100% já estão importando essas peças para compor os seus produtos. Porque são produtos que não podem ser feitos aqui porque não tem custo nenhum, né? Você pega, por exemplo, do meu lado, iluminação hoje, 100% das lâmpadas que nós comercializamos vem da Ásia, vem da China, vem de Hong Kong, vem de Camboja. Quer dizer, é um absurdo a gente não ter aqui uma política para implantar uma indústria de iluminação. Um país enorme desse que tem um potencial enorme. Então, essas todas mazelas aí que vai fazendo com que a indústria também venha perdendo força, né? A gente, dentro do PIB, você vê que a participação da indústria ela vem diminuindo ao longo de muito tempo. Lógico que todo esse conjunto de coisas que a gente vê na política, quer dizer, essa deterioração política que a gente vê, numa hora dá um baque, que foi o que aconteceu agora há pouco tempo atrás, uma crise enorme, sem precedentes, não só uma crise econômica, como uma crise moral, uma crise política, né? E isso interfere demais no mercado, quer dizer, o mercado caiu 30%, 40%, alguns setores. Eu estava falando outro dia com o rapaz do sindicato de cimento, que chegou a cair 50% do cimento. Quer dizer, se o cimento parou é porque parou a construção, né? Se parou a construção, eu não veria interruptor lá atrás. Então você vê que a cadeia é longa, né? Então, lógico, a indústria teve que se adaptar a esse monte de intempéries aí, e lógico, demitiu, se ajustou, até porque se não encolhesse na crise, fecharia. E esse reflexo vai diretamente aos transportes, ao serviço, à construção civil, quer dizer, afeta a economia como um todo. Atingimos a marca absurda de 14 milhões de empregos, eu acho que sem precedentes aí no nosso país,
um país que é pobre, né? Que esses desempregados não têm um auxílio do governo, quer dizer, ficam quase que desamparados. E são pessoas que eram consumidores e deixam de ser consumidores, né? A nossa região aqui do ABC é uma região que foi formada na indústria, né? Principalmente com o início da indústria automobilística, indústria metal mecânica. Lógico, hoje é diversa, né? A gente tem alimentícia, a gente tem... Até tinha a moveleira, né? Hoje quase... Ainda tem os persistentes. Só os heróis aí que persistiram, mas uma região industrializada. Então, uma região industrializada, quando chega uma crise dessa, é a primeira região que sente o baque, né? Parou o consumo, a indústria para de vender carro, para de vender caminhão, a indústria que fornece essa cadeia, que é enorme, vai encolhendo e a crise se instala aqui. Então, o ABC sofreu bastante, né? A gente tem visto aí a indústria bem combalida e, lógico, quem sobreviveu nesses 2, 3 últimos anos aí, usar o otimismo do Everson, quem sobreviveu até agora vai crescer, com certeza, né? Agora vai. Falei agora perdi o raciocínio aqui. E bom, falando do ABC, né? Aqui no CIESP a gente sentiu que a gente tem bastante indústrias de médio e pequeno porte, então esse baque foi grande e a gente teve que fazer bastante coisas aqui, né, irmão? Para auxílio das empresas, mudanças, o cenário ajuda muito a indústria nessa transformação, que é uma indústria que precisa se reinventar, né? Uma indústria que precisa partir para novos caminhos, criar novos produtos, novos métodos, para voltar a ser competitivo ou voltar a produzir. E essa base do ABC aqui é importante para isso. Falando mais uma vez de crise, né? Eu acredito que, vendo números que a gente tem conseguido de dados das empresas, até junho, julho, a gente estava oscilando e para baixo, né? A gente vinha naquele fundo do poço e cavando mais um pouco ainda. Mas de julho para cá a gente vê que a economia deu uma estabilizada e ela vem numa crescente. E ouvindo setores, por exemplo, de embalagem, até de transporte, você vê que a economia vem se fortalecendo. Então acho que dá para ter otimismo. Sim, né? A gente não pode esquecer que tudo que causou isso a gente precisa extirpar, que é essa parte da política, essa parte que essas mazelas de infraestrutura, a gente precisa fazer força para que isso realmente seja feito e construído isso de volta, né? Mas eu tenho essa mensagem positiva, que eu acho que daqui para frente agora a gente volta a crescer, os setores voltam a crescer, a indústria automobilística vem demonstrando novos projetos, colocando projetos de ferramental, de novos dispositivos. Então eu acho que dá para ter essa certeza que a gente vai voltar a crescer. A economia, eu acredito que a política, eu acredito que é um caminho sem volta, essa limpeza que está acontecendo. Eu acho que é importante para a gente. Acho que a gente tem que acompanhar isso e fazer com que realmente aconteça essa limpeza. E como o Everson disse, eu acho que o papel importante da gente nas próximas eleições de procurar gente boa, gente honesta, e para fazer isso voltar a crescer. Eu acho que tem esses nomes, né? Quando a gente fez o primeiro programa político lá atrás, que a gente